E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos ler em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Grande Senhor, rogamos que neste momento o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Tudo que o Senhor tem para falar está na Bíblia, está na mensagem. E nós cremos que é o Espírito do Senhor que em cada momento fala a palavra do dia. Estamos aqui para ouvir esta palavra e para falar também esta palavra do dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Quero hoje falar um pouco sobre uma pergunta que foi dirigida ao irmão Branham. Só o irmão Branham devia pregar? Irmão Branham, mesmo em vida, ele era contrário a esta doutrina que só ele devia pregar. Agora você pensa bem, depois que ele morreu, aí vem a doutrina da própria família dele, que é colocar as fitas
para o povo ouvir, direto da igreja, cancelando, anulando assim o ministério pastoral. Isso está sendo feito já há muitos anos. E cada dia vai crescendo mais. Você sabe que as coisas boas e ruins, elas evoluem. E uma crença como esta faz com que as pessoas se ajuntem mais ao irmão Brana, e ouvir o irmão Brana e do púlpito já não tem mais mensagem para ser entregue, porque eles estão ouvindo só o irmão Brana. Isto é, anulando o ministério pastoral que o irmão Brana não anulou. Então nós vamos ver a resposta dele. Por isso eu quis começar aqui com Josué, porque nos dias de Josué, eles tinham que ouvir a mensagem de Moisés. Como nós lemos aqui, não te apartes do livro desta lei, para meditar nele de dia e de noite. E aquele era um ministério presente, que Moisés ia embora e Josué ficava no seu lugar, transmitindo aquela mensagem. Agora vamos pensar que durante todo o Velho Testamento, nós tivemos o mover da lei, daqueles que examinavam o que Moisés disse e pregava, até que chegou Jesus. Quando chega Jesus, aquele povo dos dias de Jesus queriam continuar ouvindo Moisés. É assim, queriam continuar apertando o play de Moisés. Ou mesmo a escritura da lei de Moisés, nos dias de Jesus. E aí nós temos o próprio Jesus mostrando a realidade do seu tempo para nós, através do Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por Moisés. Por isso eles estavam lutando pela lei durante todo o Velho Testamento, mesmo que falhando. Eles não guardavam o sábado direito, e muita coisa, luas novas que a Bíblia diz, eles estavam passando por cima de muitas coisas. E Deus chegou ao ponto de dizer que estava enfadado com o que eles estavam fazendo, com a forma de adoração que eles estavam tendo. Então, já no final do Velho Testamento, vamos encontrar esse povo que estava firme com Moisés, não cumprindo a palavra de Moisés. E aí veio Jesus, São João capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, no tempo de Jesus, eles estavam querendo apertar o play de Moisés. E eles achavam que tinham razão, porque Moisés foi um profeta e agora tinha dado uma liderança para Josué, que não podia apartar do livro daquela lei, e agora chega Jesus com uma mensagem diferente, de graça para eles, porque eles não conseguiram cumprir a lei. Aí Jesus veio, cumpriu a lei e deu para nós a graça. Mas aqueles judeus, muito zelosos do Velho Testamento, estavam querendo, estou usando as palavras que hoje eles usam, apertar o play. Eles usam assim porque no tempo do irmão Brana era apertar o play, certo? Que eram as fitas cassete. E até hoje eles estão fazendo isso, uma doutrina, pior é isso. Nada contra de apertar o play, de ouvir as mensagens do irmão Brana, até de ouvir algumas horas, alguns minutos, a mensagem dele na igreja, mas não colocar totalmente o irmão Brana e anulando
o ministério local. Eles acabam cancelando o ministério local, porque o ministério local fica sem decisão. A decisão do ministério local não é dele mais, é dos Estados Unidos. Já não é do ministério local. O pastor não tem o que decidir, o direito que ele tem no seu ministério, que sempre teve de pregar. Então agora está chegando ao tempo que é a própria mensagem do profeta. Eles querem usar a mensagem de irmão Branham para ser o pastor. Ele é o profeta, então que aí você fica ouvindo só o irmão Branham e eles param para ouvir. As igrejas se sujeitam, porque elas estão ligadas desde o tempo anterior, que era da ressurreição isolada. Eles estão ligados a isso, e eles são tementes a estas coisas que vêm lá dos Estados Unidos, do Tabernáculo Branham de Jeffersonville. Nada contra. A gente só queria que fosse colocado como o irmão Branham colocou, não como nós queremos colocar, certo? Porque cada pastor tem o seu direito, no seu rebanho, de pregar a mensagem. Cada pastor. E já do jeito que eles estão trazendo, eles estão dominando e colocando somente as fitas do irmão Branham. E ainda dando certos exemplos para que alguns membros venham se levantar e dizer para o pastor que quer ouvir as fitas. E aí o domínio deles é maior do que certos ministérios, porque é um domínio que vem da família Branham, lá dos Estados Unidos. E fazendo uma coisa que o irmão Branham era contra, mas eles estão fazendo. Eu sempre digo, olha, você tem que amar Billy Paul, amar o José, toda a família, né? A Sara, que ainda é viva, da parte do irmão Branham, você tem que amar. Agora, quando vai ferir a própria mensagem do irmão Branham, então você tem que repudiar aquela parte, certo? Amar as pessoas, mas não precisa se dobrar a certas doutrinas que eles estão aplicando no mundo inteiro. Que o ministério pastoral está ficando sem força e o ministério mundial do irmão Zé Branham está ganhando terreno, certo? Sobre o ministério local. Quem fala isto, eu ouvi uma parte, quem fala isto é exatamente um que disse que ele não é pastor e nunca foi pastor. E as pessoas que o ouvem sabem que ele já foi pastor. O título que ele aplica já é mau, que não é pastor e nunca foi, sendo que ele já foi pastor, certo? Mas agora ele é apenas um que leva as fitas do irmão Branham para as pessoas ouvir. Esse é o ministério. Tem gente que tem este ministério. Agora, não reprove, não fale mal do ministério pastoral. Se você tem alguma coisa que você viu em ministros que é errado, o irmão Branham diz que você não deve falar. Ele diz que você deve encobrir mais o que o seu irmão tem feito e não ficar falando mal dele. Porque muitos só sabem jogar terra sobre ele, mas não tem ninguém para poder ajudá-lo. Isso é explicado pelo irmão Branham na mensagem Pondo-nos ao Lado de Jesus. Contudo, eles fazem isto sem misericórdia. Provavelmente eles têm um pouquinho de moral a mais do que outras pessoas, que nunca fizeram alguma coisa errada à vista do povo, mas doutrinariamente estão agindo errado, estão agindo fermentando as igrejas quando eles deveriam pregar o seu ministério e deixar os outros em paz. Eu não estou sendo ofendido por isso. Eu não creio nisso, eu creio na mensagem
do irmão Brana. Eu não creio na mensagem do irmão José Brana. Eu creio na mensagem do irmão Brana. Isto é o que é importante para mim, é a mensagem do irmão Brana. Agora, a mensagem do irmão Brana, o que ele diz. Eles não viram a era terminar, o Cordeiro fora do trono, eles não viram o novo nome, eles não conseguiram ver a terceira puxada. Então, como vou crer? Está sujeito à mensagem deles quando não tem base na própria mensagem do irmão Brana. Então, eu quero deixar isso para vocês, principalmente em centenas de pessoas que nos ouvem, a entender, não somos contra ler as mensagens, porque eu vou ler aqui. Eu leio essas mensagens. Para mim, o que vale hoje é as mensagens e a Bíblia. Eu não tenho que perder tempo e nem perco tempo de ler outro livro que não seja a Bíblia e as mensagens do profeta, certo? Então, não venha dizer que eu creio na mensagem. Agora, quando impõe uma doutrina, aí eu não creio, certo? E se o irmão Brana não cria quando ele estava vivo, depois de morto que fazem isso? Você sabe que no início, no nosso ministério aqui, saiu o boato que só eu podia pregar. Estava errado. Fui contra isso, porque não é só eu, tem tantos pastores, tem pastor melhor que eu, e porque só eu que podia pregar. Então fui contra isso. Na verdade, esses espíritos que naquele tempo queria colocar só eu como um pregador, hoje são contra mim, certo? São demônios que trabalham em certo ponto que se você der a mão para eles, você forma uma doutrina com eles. E eles sabem que nunca formei uma doutrina assim. A gente tem pastor que nos escuta, mas é liberal, cada um faz o que deseja. Agora, se eu, em vida, eles já queriam que só eu pregasse e não outros pastores, eu fui contra porque isso é errado, certo? Eu nem tinha procurado, mesmo na mensagem de irmão Brana, para ver se isso é errado. Mas a gente sabe que é errado porque cada pastor tem o seu ministério. Cada pregador tem o seu chamado. Então, você não pode interferir no ministério um do outro. Nós aqui pregamos, vários pastores, pregamos igual a mensagem, mas não interferimos no ministério um do outro. Temos companheirismo um com o outro, mas não interferimos no ministério um do outro, porque cada um responsabiliza pelo seu povo, pelo seu ministério, por aquilo que ensina e até por aquilo que é uma dieta particular, normal, que cada pastor dá para a sua igreja. Ninguém tem que copiar de Franca para levar para o Belém do Pará. Ninguém tem que copiar de Franca para levar para o sul do Brasil. Ninguém tem que copiar de Franca para levar para o centro-oeste do Brasil, para o norte, para o nordeste. Não tem que copiar. Cada lugar tem o seu pastor e cada pastor tem o seu chamado e todos pregamos a mesma coisa, certo? Isto é o que é importante. Então, desde o tempo, nós vemos aqui, começando com Josué e Moisés, mas no tempo de Moisés não podia também aumentar nada, nem tirar nada do livro da lei. Aí você vem para o tempo de João, na ilha de Patmos, no capítulo 28, verso 18 em diante, você vai ver que ele diz a mesma coisa, para não acrescentar e nem tirar nada do livro desta profecia, porque se assim fizer, será tirada a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Então, nós já temos todas estas correções feitas, que não pode tirar nada. Quando você vê Jesus chegando e trazendo a graça, é porque ele cumpriu a lei. Ninguém cumpriu a lei, só ele que cumpriu mesmo a lei. Cada um que veio não conseguiu cumprir a lei como ela foi dada. Aí Deus teve que vir aqui ele mesmo, morrer, dar sua vida, para que pudesse então, pela graça, trazer a nós esta salvação. Amém. Amém. Agora, eu digo também, o irmão Brana veio e pregou a sua mensagem. E o irmão Brana também disse, nunca diga
além do que tenho dito, porque não sou eu quem digo, é Ele. Certo? Então, você vai ver que é a própria interpretação da Escritura, da mensagem, ela dá certo. Então não tem que aumentar nem que diminuir. Alguém diz, mas como vocês sabem o novo nome? Porque o irmão Branham diz que HM faz parte do nome de Deus. E como que o nome de Deus é Jesus, então não é do nome, é do novo nome. Só que ele não podia falar porque era parte da terceira puxada que próprio Deus diz para ele, não diga a ninguém. Até chegar ao ministério final que temos hoje. Mas presta atenção a esse pedacinho. Ó. A pergunta e resposta número 3, parágrafo 203, pergunta 25ª. Ele diz, agora, irmão Branham, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto nós temos te visto ordenar homens. Não cremos que você faria isso se não fosse para eles pregarem. Aí vem a resposta do irmão Branham. 204, pergunta e resposta número 3. Misericórdia, irmão e irmã. Seja quem for que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável diante de Deus com tudo isto. Então o que eles estão fazendo do irmão Branham hoje, o que eles estão fazendo sem saber, é o que o irmão Branham diz daquele dia. Se fosse só o irmão Branham pregar, ele diz que seria algo imprestável. Então eles estão colocando só o irmão Branham e ferindo o irmão Branham. Se o irmão Branham estivesse hoje também aqui, eles não fariam isso, porque aqui tem a mensagem. Mas eles fazem porque o irmão Branham já partiu, coloca todas as coisas sobre o irmão Branham, porque foi ele quem trouxe toda a revelação, é Deus através de um homem, a mensagem é de um homem só, na verdade, ali na América, é de um homem só. Depois a mensagem é de um homem só, para podermos enxergar a terceira puxada, que não foi dado para ninguém dentro desse espaço de tempo que o irmão Branham partiu, dentro de 40 anos que o irmão Branham partiu, ninguém nunca soube disso e pregou. Então tinha que vir um ministério assim para nos ajudar. Mas preste atenção, você que está apoiado em todas as mensagens do irmão Branham, que ele é que trouxe a mensagem, é verdade. Ele é o que revelou tudo, é verdade. Ele é que tem as melhores mensagens do mundo, é verdade. Mas essas mensagens que ele pregou, teria que os pastores depois dele ouvir estas mensagens e pregarem. Vocês querem ver ele dizendo isso também? O mensageiro do entardecer, que está falando, quando ele prega assim, o mensageiro do entardecer, a pessoa precisa ter a revelação, ele estava falando do ministério dele, o mensageiro do entardecer. Zacarias 14:7, no entardecer haverá luz. Aí ele prega uma mensagem intitulada O Mensageiro do Entardecer. Aí ele tem aqui, deixa eu ler para vocês, vocês já conhecem, nós já lemos sobre isso, mas para tocar neste assunto, é bom eu ler esta parte para vocês também. Porém, Deus sempre opera com o indivíduo, não com um grupo, é com o indivíduo, é que Deus opera. Ele não te salva porque você sejas metodista, ele não te salva porque sejas batista, ele não te salva porque sejas pentecostal, e nem porque seja do Tabernáculo Branham também. Não te salva. Ele te salva porque ele tem tratado pessoalmente com você e você tem sido salvo nessa base. É você e Deus. É isso que está a sua salvação. Você tem escolhido o caminho, aceito a Cristo. Então é isto que te salva.
É nesta base que você é salvo. Não por causa da igreja, não por causa de um tabernáculo. Então Deus pode tratar com você. Ele não trata com você na ordem de sua igreja. E Ele não trata com você na ordem da igreja pentecostal. Ele não trata com você na ordem do tabernáculo Brana de Jeffersonville. Ele não trata com a ordem com você. Ele não trata segundo o tabernáculo Brana de Franca. Certo? Ele trata segundo a palavra, segundo a mensagem que Ele enviou para todos nós através do seu profeta. Ele trata com você como um indivíduo. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testemunho, Ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Você vê, Ele falou com Moisés, Moisés teve que trazer a mensagem. Ele falou com Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí Josué trouxe a mensagem. Ele falou através do Filho, ele trouxe a mensagem. Ele falou através dos apóstolos e trouxe a mensagem. Ele falou através de João, no Apocalipse, que ficou em mistério esse livro do Apocalipse. Ele falou através dele e trouxe a mensagem. Depois ele vem e fala através do sétimo anjo e traz a mensagem. Que mensagem? Aquilo que não podia ser dado a Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, ele deu nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, porque é bíblico. É a maneira de Deus tratar. Vai guardando isso. Mas não é só o irmão Brana que vai pregar, é o que o irmão Brana está dizendo. Ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Como ele falou com o irmão Brana trouxe uma mensagem. Outros saíram dele por todos os lugares. Outros saíram do irmão Brana para pregar por todos os lugares, porque eles extraíam a mensagem profética do irmão Brana e saía pregando para todos os lugares. No tempo do irmão Brana era assim. No nosso tempo tem que ser do mesmo jeito. Você tem que tomar a mensagem do profeta, porque ele já partiu, e pregar esta mensagem. Alguém diz, mas tem milhares de interpretações. E se você ficar com a interpretação do tabernáculo Brana, também em Jeffersonville, você vai ficar com essa interpretação que o irmão Brana está no púlpito pregando, que os outros, todos os demais pastores têm que ficar ouvindo o irmão Brana pregar. E o irmão Brana diz, de você fazendo isso, você está fazendo ele ser algo imprestável diante de Deus. É o que eu estou lendo aqui, ó, 204, da perguntas e respostas, número 3. Com certeza, eu seria algo imprestável para Deus com tudo isso. Não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Não somente do irmão Brana. O irmão Brana está dizendo, nós precisamos destes homens. Eles podem entrar no ministério e pregar. Por quê? Eles aprenderam, nós aprendemos com o irmão Brana. Certo? Você aprende, você não tem que formar uma doutrina. Você tem que ver o que o irmão Brana ensinou e ensinar. Nós temos sido ensinados, primeira e segunda etapa, desde 1972, que eu me lembro, temos sido ensinados. Mas a terceira puxada, que é a terceira etapa, nós não fomos ensinados. Porque o irmão Brana ouviu de Deus, não diga a ninguém. E isso tinha que acontecer depois de um período que o profeta partisse e cumprisse o tipo que o próprio irmão Brana diz. Israel, saindo do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. A noiva saiu das denominações na abertura dos selos. É ali que a noiva sai das denominações. 40 anos depois, então, teríamos que ter esta mensagem, esta terceira puxada,
porque o tipo já foi cumprido. Não sabíamos nada disso antes, mas agora sabemos. Não porque é um homem mais inteligente que o outro, é porque Deus traz a sua mensagem e desperta o homem e um povo para crer naquela mensagem. Amém? Tem o homem, diz o irmão Brana, e o povo da hora. Teve o homem e o povo da hora de Paulo, de Irineu, Martim, Columba, Lutero. O homem e o povo da hora do irmão Brana. E agora, o homem e o povo da hora da noiva. Esse tempo da esposa, que ela tem o assim diz o Senhor. E Deus não pode usar dois ao mesmo tempo. O próprio irmão Brana diz. E o irmão Brana falou da era da noiva, que estava começando no tempo dele. Mas aquilo tinha que ser propagado pelos ministros que saíram dele. Não saíram dele para combater ele, como muitos saem para combater. Não, mas que saíram dele, isso quer dizer, foram gerados no ministério do irmão Brana, para poder pregar esta mensagem. É o que nós entendemos da própria mensagem do profeta. E aqui ele vem e diz, outros saíram dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Agora, eles para levar a mesma mensagem, tem que pôr só o irmão Brana no púlpito. Apertar o play, e ministros e a congregação tem que ouvir. Oh, meus irmãos, se eu partir antes do rapto, vocês não permitam que essa doutrina também permaneça, vá para frente, de achar que depois vocês vão ter que escutar só eu, vai ter que ouvir meus CDs, como muitos pensavam antes. Isso não é doutrina certa, certo? Irmão Brana tinha os pastores no tempo dele, apresentava os pastores no tempo dele, que chegavam ao ministério. Então, a mesma coisa tem que prosseguir, não colocar só o irmão Brana pregando e todos os pastores ouvindo, a congregação ouvindo, e o pastor perdeu o seu ministério. Não tem ministério mais, ministério local. O ministério local está sendo o profeta. Mas você tem que entender que a mensagem do profeta é pregada pelo pastor. É isso que você precisa entender, conforme isso aqui, ó. Outros saíram dele, ele vem, Deus levanta um homem com uma mensagem, outros saíram dele levando a mesma mensagem, por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Agora, já saiu errado dos Estados Unidos, lá por volta de 65, por aí, saiu errado de lá, trazendo a ressurreição isolada do irmão Brana para o Brasil. Já saiu errado a mensagem de lá. Não tem nada na mensagem do irmão Brana dizendo que ele ia retornar para fazer isso. Ele fala de Elias. Cavalgarei por esse caminho uma vez mais, vocês têm que saber que é o espírito de Elias, não é William Brana. William Brana tentou ir pregar para os judeus e Deus não deixou ele pregar lá. Depois perguntaram para ele, perguntas e respostas sobre os selos, se o nosso profeta iria para lá, se o mensageiro, o quarto Elias, iria para lá. Ele disse que não, que seria 2 homens que sairia da Judeia para poder pregar a mensagem aos judeus. E eles têm ainda essa ideia que o irmão Brana vai ressuscitar. Tem gente que tem até um avião aí de 1960, tem um avião reformado para o irmão Brana ressuscitar e voar o mundo e pregar, certo? Tem gente que tem na sua mesa prato, talheres ali, que ninguém mexe. Aquele ali, se o irmão Brana chegar, tem. Aonde colocaram? Quando foi que o irmão Brana disse isto? E as pessoas admitem isto, creem nisto. Esse irmão Brana vai ressuscitar, vai precisar comer arroz e feijão conosco. Precisa ter entendimento para estas coisas. Haverá uma ressurreição? Haverá. Eles se levantarão, nós os veremos. Irmão Brana mostra isso, nós os veremos, não mais de 40, nem menos de 30 dias. Eles estarão aqui após a ressurreição. Agora eles estão aguardando que isso aconteça para o irmão Brana vir
revelar trovões, revelar novo nome, quando tudo isso está revelado na mensagem. Pregar a terceira puxada, quando o irmão Branham pregou a terceira puxada, mas não disse para ninguém. Ele pregou, está nas entrelinhas da mensagem, como ele pregou o sétimo selo, e diz a terceira puxada que vem, no sétimo selo. Aí depois, em 63, em 65 ele diz, a terceira puxada foi abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Acho que não precisava muita coisa mais do que isso daqui. Porém, tinha que haver um quartel-general, sempre, Deus sempre o tem tido. Agora, você se para no quartel-general de Moisés, você não tem o de Josué. Se você para no quartel-general da lei, você não tem o da graça. Se você para no quartel-general da graça, você não tem o da revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7. Se você para em Apocalipse 10, de 1 a 7, você não tem a revelação da terceira puxada, porque Deus disse para o irmão Branham não dizer a ninguém. E o irmão Branham disse que ia levar para a sepultura, e ele levou. Você tem que saber que está dentro da própria mensagem estas coisas. Não estamos inventando, isto é realidade para todos nós. Então, em cada vez tem um quartel-general. Paulo foi no seu dia, Pedro foi no seu dia, Branham foi no seu dia. E assim você vê nas eras da igreja, cada um, Irineu foi no seu dia. Martim, Columba, Lutero, Wesley, foram quartel-general ali no seu dia. Depois, nos Estados Unidos, o quartel-general foi exatamente ali com o irmão Branham. As pregações dele, que foi feito no tabernáculo Branham, todas as revelações que você tem aqui, dos selos, está tudo pregado ali dentro do tabernáculo Branham. Ali é o quartel-general, onde os Estados Unidos tinham que buscar esse alimento, e o mundo inteiro tinha que buscar. E chegou ao ponto do Brasil ir buscar também esse alimento lá. Tomar aquela palavra que William Branham pregou, e que ele não podia pregar sozinho. Ele mesmo disse que seria imprestável um pensamento desse, dele pregar sozinho, somente ele pregar. Como é um pensamento imprestável seu, de pensar que é só o Osmar que tinha que pregar. É tudo errado. Deus tem esses ministérios, e esses ministérios, eles têm a oportunidade de pregar a mesma coisa. É que eles não pregam a mesma coisa. Como o irmão Branham mostra aqui, levando a mesma mensagem. Aí você toma o obreiro, ele não leva a mesma mensagem do pastor. Você toma o evangelista, ele não leva a mesma mensagem do pastor. Porque o pastor está levando a mensagem do profeta. Agora, cada um tem a sua interpretação. Você pega o mestre, ele interpreta segundo ele quer também. E leva a sua mensagem. Não é a mesma mensagem. Se todos estivessem pregando a revelação dos 7 selos, como o irmão Branham pregou, estaríamos pregando a mesma coisa, mas não consegue crer do jeito que o irmão Branham pregou. E cada um de nós que recebemos a mensagem do profeta William Branham, estamos pregando o que ele pregou. Não é que o irmão Branham tem que estar aqui, ó, aperta o play aí no nosso púlpito, que seria, é muito bom você ter um tempo e ouvir o irmão Branham pregar, porque é dos maiores pregadores que o mundo já teve, e que trouxe a revelação que ninguém pôde trazer. E nós estamos aqui só comendo aquilo, repetindo aquilo novamente para o povo. Amém, amém. Agora, deixa eu mais um pedacinho para me encerrar aqui. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo para pregar o Evangelho. Não só o William Branham. William Branham diz, você faz de mim um imprestável. Se pensa que é só eu que tenho que pregar. Eles fazem isso porque, de toda maneira, é um espírito que leva eles
contrariarem o que o profeta pregou, a revelação do irmão Branham. Ele em vida diz, não é assim. Agora depois que morre, eles podem ler isso daqui e faz do mesmo jeito. Quem vai mudar? Eu te garanto, quem vai mudar? Eles. Desse aperto o play e tirando o pastor do púlpito, deixando o pastor como uma flor de parede ali apenas. Porque ele não terá mais domínio no ministério local. Quando é o pastor que tem o seu ministério local, aí ele não tem mais aquele ministério. Todos nós sabemos que nós aprendemos com o ministério profético, nós sabemos. Por isso a noiva é profeta. E ela é profeta exatamente depois do ministério do irmão Branham. Irmão Branham estava trazendo uma mensagem para esta noiva, que é profeta. É estes obreiros, estes pastores, que saíram do irmão Branham pregando a mesma mensagem. É o que eles não querem fazer hoje. Aí querem colocar só o irmão Branham pregando e obrigando que as suas congregações acabam vencendo e ganhando, e que o pastor deve fazer isto, certo? E acaba o ministério local, aí fica só o ministério profético. O irmão Branham deixou aquilo tudo certo no seu tempo, até não sei porquê, muitas vezes não sei, porque o irmão Branham diz, o evangelista permaneça evangelista, sendo que o irmão Branham foi um evangelista, e teve o ministério pastoral, e teve o ministério de profeta. Agora o irmão Branham está mostrando isso para as pessoas não fazerem divisão. Quando ele diz permaneça, você fez aquilo, você foi levantado para aquilo, fica ao lado do seu pastor. É isso que deveria fazer, mas não consegue ouvir também a mensagem do profeta, certo? Não consegue ouvir. E aqui o irmão Branham continua dizendo, vem, eu sou simplesmente um pequeno seixo na praia entre muitas pedras grandes. Irmão Branham considerando como pequenina pedra, pequeno seixo, entre muitas pedras grandes, que seriam grandes pregadores. Ele disse que ele era uma pedrinha apenas. Há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, mais dignos, mais do que qualquer coisa, para pregarem do que eu. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde e pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda tulha. Um grão de trigo. Mas a pessoa, ela quer fazer daquele, o lugar que guarda o trigo. Não. Ele diz, eu sou um grão de trigo. E aí cada pastor, cada evangelista, cada mestre deveria ser um grão de trigo. Cada um de nós, um grãozinho de trigo, como ele foi uma pedrinha, um seixo na praia, aquelas pedras pequenas, ele diz, humilde e pequena. Aceita a mensagem do profeta como ela é, deixa prosseguir o ministério, mas visando outras coisas, eles fazem isso, querendo proteger, não vou falar claras coisas, mas querendo proteger um lado, eles estragam o outro lado, porque eles querem proteger, contrariando a própria mensagem do profeta. Então, por favor, só o irmão Branham devia pregar? O irmão Branham disse, não, deixa eu repetir aqui para me encerrar. Misericórdia, irmão e irmã. E eu, hoje, vou repetir, estão com essa doutrina. Só ponha irmão Branham no púlpito. Irmão Branham mandou ouvir a mensagem dele? Mandou. Aperta o play, está certo? Está certo. Você vai ouvir o irmão Branham, não colocá-lo em todos os púlpitos e tirar o ministério pastoral. Ou não, o ministério pastoral fica ali, mas dominado por quem? Por um ministério mundial?
trazendo uma doutrina, dominando o ministério local. Errado, isso é denominação, é obra dos nicolaítas. E eu já tenho dito claro, eu não tenho nenhuma liderança sobre nenhum pastor. Os pastores sabem. E quem fala mal do nosso ministério, eles mesmos vão ter que prestar conta no final das contas, lá no trono branco, que é o único lugar que eu espero vê-los. Lá no trono branco, para eles poderem prestar conta de tudo que eles falam contra o nosso ministério, de inveja, de querer ter e não consegue, de querer ser a pessoa do dia e não é, e não tem apoio. E eles desejam fazer isso. Isso é o grande erro que tem. Se eu estivesse atrás de vocês, atrás de apoio de vocês, eu estou aqui pregando a palavra. Quem desejar essa mensagem, venham. Nós vamos caminhar juntos, vamos pregar a mesma coisa. Pastor, você pode vir com o seu rebanho e você continua sendo pastor do seu rebanho. Eu não tenho nada a ver com isso. É só um companheirismo para pregar, como diz o irmão Brana, a mesma mensagem. Obrigado, Senhor, por esta hora que vivemos, porque estamos aqui só para repetir, profetizando outra vez o que o seu profeta já profetizou. Estamos cumprindo uma palavra que nós não tínhamos antes. E não é para enaltecer o homem, mas é a misericórdia do Senhor que tem trazido esta mensagem a todos nós, como sendo um pequeno grupo, um humilde grupo, simples grupo, mas que não seja um grupinho de maledicentes, de gente que vive brigando uma com a outra na igreja, no pensamento, que nem força tem para cumprimentar um ao outro. Senhor, tira todo espírito errado de cada um de nós. Faça-nos entender que precisamos dar a mão um ao outro e caminhar seguro nesta palavra. Ajuda seus filhos por toda parte que está nos ouvindo, para que eles se tornem um com a mensagem do seu profeta, pois nós estamos aqui procurando tornar-nos um com esta mensagem. Este povo aprende isto, Senhor, mas cada um no seu lugar. No tempo que eles pensam de apertar o play do seu profeta, é o play do tempo da esposa. Quando ela prega, outra vez, ela profetiza, outra vez. Ajuda esse povo a entender, onde tiver uma pessoa eleita, porque o não eleito não vai entender mesmo, Senhor, mas onde tiver uma pessoa eleita, que ela possa ver esse ministério, o que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.